Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Empresários em Ação, uma iniciativa da Associação das Micro, Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais aqui da nossa região metropolitana de Florianópolis, o espaço de debate, de atualidades do pequeno empresário. Ele vai ao ar sempre pela TV Floripa, canal 4 da NET. Hoje recebo o presidente do Sindicato da Habitação, Fernando Willis. Meu colega, meu amigo. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Fábio, muito obrigado. A satisfação é toda minha. Fernando, é notório o trabalho que o Secov Florianópolis Tubarão vem exercendo aqui na nossa região. Fala um pouquinho sobre o Secov Florianópolis Tubarão, a atuação para o pessoal do nosso programa. Bom, Fábio, o Secov, Sindicato da Habitação, ele representa uma série de segmentos do mercado imobiliário, desde as empresas que fazem loteamentos até os shopping centers da nossa região, passando por imobiliárias de compra e venda, locação, condomínios, administradoras de condomínios. Então é um segmento bastante relevante do nosso mercado e o Secov agora está fazendo, esse ano de 2014, 20 anos de existência. E a gente conhece os desafios de se trabalhar gestão sindical patronal e realmente demora para que o sindicato tenha maturidade suficiente e consiga desenvolver projetos relevantes e atender efetivamente o empresário desse segmento, que cada vez mais tem sido foco de uma série de projetos de lei e de atitudes do executivo, né, que são prejudiciais para o mercado. Então esse é um dos papéis fundamentais da entidade, de atuar na defesa dos interesses dos empresários, quando efetivamente o empresário não possa ou talvez até não deva tomar a frente na questão. Fernando, como eu falei, nós já tivemos junto em várias batalhas, né? Eu conheço muito bem a história e a trajetória do Secov. O Secov, ele hoje exerce um trabalho nas relações sindicais muito bem, né? Já é a especialidade da casa. Só que ele aumentou a sua atuação, né? Hoje ele não está distrito apenas à parte de relações coletivas, à parte de debate sindical, né? Hoje ele tem programas sólidos, que são Classe Móveis, a Expo Condomínio, né? Fala um pouquinho para nós desses projetos já consolidados na cidade do Secov. Essas são outras iniciativas que o Secov tem tomado. A gente entende que a parte de relações sindicais e relações com os poderes constituídos é parte fundamental do trabalho, mas nós não podemos viver hoje sem, de alguma forma, prestar serviços para o segmento que nós representamos. Então, o Classe Móveis é uma dessas iniciativas. O Classe Móveis é conhecido como o jornal do mercado imobiliário e surgiu justamente com esse intuito de poder fazer com que as imobiliárias, os corretores de imóveis tivessem mais um veículo onde pudessem publicar os seus anúncios de forma bastante acessível. Distribuição gratuita, né, Fernando? A distribuição é gratuita, são mais de 15 mil exemplares religiosamente distribuídos na região da Grande Florianópolis toda quinta-feira, né? Isso faz trazer oportunidades de negócio para os empresários do nosso segmento, né, de uma forma muito acessível mesmo, né? Além do Classe Móveis, outras iniciativas o Secov hoje atua, como por exemplo você citou a Expo Condomínio, porque nós sentimos necessidade de que trouxéssemos para Santa Catarina uma feira voltada para o setor de serviços imobiliários, né? Então a Expo Condomínio veio com esse intuito e outras iniciativas que hoje o Secov tem, como por exemplo o recente convênio com a Unimed, que você conhece muito bem, né? Onde hoje o Secov comercializa para as empresas do seu segmento planos de saúde. Ô, Fernando, o associativismo hoje não dá mais só para ficar na parte da representatividade, né? A geração de negócio para o nosso associado hoje é sim um espaço que a gente pode atuar e vem crescendo o número de negócios, né? Eu tenho certeza que as imobiliárias hoje que aderiram ao Classe Móveis estão muito satisfeitas, né? Primeiro pelo número de pontos de distribuição que são absurdos, né? Segundo pela distribuição gratuita, né? Uma forma de inovação para se criar um espaço diferente dos espaços que são pagos de classificados aqui na nossa região, né, Fernando? Sem dúvida, o intuito é realmente esse. E quando a gente conversa com os empresários do mercado imobiliário da nossa cidade, muitos inclusive fazem o depoimento que começaram junto com o jornal e tem no jornal a principal fonte de anúncios, digamos assim, né? E realmente não largam o jornal Classe Móveis em hipótese nenhuma,
né? Isso dá bastante segurança para a gente continuar nesse projeto, que é um projeto importante para a entidade, né? E com a certeza de que isso também é muito importante para o empresário, principalmente para o corretor de imóveis, para a imobiliária que está iniciando as atividades, ter no Classe Imóveis um grande parceiro para poder anunciar os seus produtos. Fernando, tenho certeza que mais que só para o empresariado, o Classe Imóveis hoje ele tem uma importância para a cidade, como criação de um novo canal de comunicação, um canal alternativo que não o já previamente posto, né? Então tenha certeza. Isso também foi uma necessidade que nós sentimos, justamente em razão das atividades da entidade, nós já tendo o jornal Classe Imóveis, que é sim um jornal 90% de anúncio, né, só para as imobiliárias e corretores de imóveis, nós começamos a aproveitar esse espaço para começar a divulgar um pouco do trabalho que a entidade desenvolve através de colunas, de matérias e assim se tornar também um veículo de comunicação. A gente sabe que mesmo os jornais gratuitos de anúncio hoje, as pessoas gostam de ter ali pelo menos um pouco de informação e essa tem sido uma das vertentes que a gente tem seguido. Fernando, tu és um jovem líder sindical, né? Por vezes essa palavra líder sindical era um pouco carregada e o pessoal não gostava de falar em sindicato e líder sindical. Mas de fato tu é um jovem associativista e líder sindical. Mas a bem da verdade, as relações sindicais hoje entre laborador, entre empresarial, é diferente do que era no passado, né? Uma situação que antigamente se pintava uma figura de um empresário com um chicote na mão, dando nas costas dos seus laboradores, hoje é uma relação de parceria, né? No sindicato eu acredito que aconteça a mesma coisa, né? Não há mais esse embate tão ferrenho como no passado entre sindicato laboral e sindicato dos empresários, né? Há pelo menos uma conversa mais amigável e uma mútua ajuda, porque se não tiver empresário forte, não tem trabalhador com espaço para trabalhar, né, Fernando? Olha, você falou de dois assuntos aí que são muito importantes. O primeiro, a questão cultural de achar que sindicato, né, é coisa de gente ultrapassada. E não é verdade. Uma das primeiras atitudes que eu tomei quando assumi o Secov foi criar o Secov NE, que é Novos Empreendedores, que é para trazer para dentro da entidade justamente empresários jovens ou filhos de empresários que estão atuando e já trabalham no negócio da família, para mostrar para eles a importância da atividade do sindicato. E comecei a trazer um ou outro jovem empresário para dentro da entidade e hoje isso me dá uma satisfação muito grande que eu tenho praticamente todos eles na nova diretoria da entidade, compondo, né, a nossa gestão junto com os empresários mais antigos que sempre apoiaram que esses jovens viessem para dentro da entidade. A experiência do passado com a jovialidade e a inovação do jovem para o futuro. Então é muito importante que o jovem empresário, né, atue junto ao seu sindicato, participe da diretoria, venha realmente contribuir e para que a gente consiga desvincular essa imagem de que gestão sindical é uma coisa retrógrada, é uma coisa antiquada. Não, é fundamental para a gestão dos nossos negócios, é fundamental para as nossas empresas ter um sindicato forte, um sindicato onde o jovem empresário participe. Outro assunto que você falou, né, é com relação a relação entre o sindicato laboral e o sindicato patronal, né? Essa ainda é uma atividade bastante difícil da gente conseguir gerenciar, né? A relação de trabalho, logicamente, mudou hoje, principalmente na nossa cidade, né? A gente verifica que as relações de trabalho são muito mais humanas, são muito mais cordiais do que, como você mencionou, né, a época da chibata, digamos assim. Mas a relação com o sindicato dos empregados é uma relação que tem que ser construída, né, que a gente vem construindo há muitos anos, tanto que uma das vitórias que nós conquistamos no ano passado foi até que, enfim, conseguir fechar uma convenção coletiva de trabalho para os shopping centers da nossa região. Quem participa, né, de convenção coletiva sabe o cabo de guerra que é, né, Fernando? Realmente um cabo de guerra, né? Mas foi uma vitória muito grande que o sindicato laboral reconhecesse o Secov como o sindicato representante dos shopping centers, né? Então nós fechamos a convenção coletiva de trabalho para os empregados do shopping, né? Não para empregado de lojas, porque daí é outra entidade. Justo. Mas essa é uma das batalhas que a gente conseguiu desenvolver junto ao sindicato dos empregados. E a gente tem, sim, tentado incutir no sindicato dos empregados essa importância de nós mantermos sempre uma relação e eventualmente até algum projeto em conjunto,
ainda não conseguimos fazer, mas é fundamental que tanto laboral como patronal se dediquem um pouco a estudar e entender o mercado o qual nós fazemos a negociação, porque muitas vezes uma negociação mal feita, mas que atenda o interesse de um ou de outro, acaba trazendo prejuízos para o mercado todo, tanto como para o patronal, como até mesmo para o laboral. Justo. Né? Uma das negociações que nós fazemos na região toda aqui, inclusive até Tubarão, é dos condomínios, dos funcionários, né, empregados em condomínio, comerciais aqui na Grande Florianópolis e residenciais e comerciais no restante dos municípios que nós representamos. Né? E esse é um embate bastante interessante, essa negociação, porque o sindicato laboral busca sempre majorar muito, né, os salários, e nós temos, por exemplo, que demonstrar que as pessoas que moram em condomínio, que trabalham em condomínio, têm limite de renda para poder contribuir com a taxa condominial. Se você majora de maneira absurda ali os direitos trabalhistas, você aumenta muito o valor da taxa condominial do prédio e fatalmente você tem ali depois inadimplência, você tem inquilinos deixando o imóvel, eventualmente você vai ter até demissão de funcionários, né? Por uma necessidade de economia dentro do edifício, porque as pessoas não podem mais contribuir. Fernando, e como o Liame, ele é muito estreito, né? Na relação da micro e da pequena empresa com o laborador, por vezes o empresário, inclusive, é padrinho do filho do seu funcionário. Num condomínio, onde a gente discute relações sindicais, como tu mencionaste, de aumento de piso salarial, de verba de férias ou de qualquer outra, o funcionário do condomínio ele está todo dia ali no condomínio, no elevador com os condôminos. É uma relação que precisa ser tratada com muito delicado, com muita construção, por essa proximidade, né, Fernando? Exatamente. Essa relação condominial é uma relação que precisa de muita atenção, precisa de uma gestão cada vez mais profissionalizada, pelo que a gente tem percebido, porque essa relação do empregado com o condômino, do empregado com o síndico, né, é uma relação que precisa ser muito bem tratada, para o bem e interesse realmente de todos, né, porque envolve uma série de questões, como até mesmo a própria segurança, né, na edificação, a manutenção da edificação, né, e todo mundo gosta que a coisa funcione. Perfeito, Fernando. Fernando, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos debater as ações aqui na cidade de Florianópolis, do Secov, vamos tratar do assunto de IPTU e a gente não deixa de largar. É só um minutinho e a gente já volta. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Retornamos com o programa Empresários em Ação. Hoje com o presidente do Sindicato da Habitação, Fernando Willis. Fernando, no primeiro bloco falamos do Secov, Florianópolis Tubarão, ações e projetos. Vamos falar agora a atuação na representatividade e hoje o Secov vem fazendo um trabalho, de excelência na representatividade. Eu tenho que tratar de alguns assuntos e assim não posso deixar. E o primeiro que eu vou tratar é o assunto que tiveste comigo na trincheira desde o primeiro lançamento da Pedra Fundamental, o IPTU em Florianópolis. O Secov, a AMP Metropolitana tiveram acesso desde o início ao projeto logo que ele veio para a Câmara, né, Fernando? E não hesitamos em levantar a bandeira, em criar ações para coibir esse nevrálgico aumento de imposto na cidade de Florianópolis. Fernando, o que tu tira da ação das entidades empresariais para coibir esse aumento de imposto em Florianópolis? Fábio, primeiro, só para fazer uma introdução, é importante ressaltar que os Secovs se reúnem periodicamente, né, os Secovs do Brasil todo, e nós mantemos junto à CNC uma Câmara Brasileira de Comércio e Serviço Imobiliário. E uma das funções da Câmara é o acompanhamento legislativo a nível federal. Então, hoje tramitam no nosso Congresso Nacional mais de 300 projetos de lei, mais de 300 que interferem diretamente na nossa categoria, no mercado imobiliário, desde condomínio, shopping center, imobiliária, contrato de aluguel, compra e venda, habitação social. E os Secovs fazem esse trabalho de acompanhamento legislativo a nível federal.
Então, nós que estamos aqui no Estado, na região, temos a função de fazer esse acompanhamento a nível municipal, a nível estadual. É um trabalho que não tem fim, porque a partir do momento que você vence uma batalha, vem um outro projeto de lei que eventualmente pode interferir no nosso mercado. É um monitoramento em estado de alerta constante. É um estado de alerta constante. Quando foi protocolado na Câmara de Vereadores o projeto de lei que atualizava a planta de valores genéricos da nossa cidade, no dia seguinte eu estava com o projeto na minha mão e a primeira coisa que me chamou a atenção não foi a atualização da planta, porque a atualização da planta ela é necessária, ela é desejável e até deveria ser feita com mais frequência, para que o IPTU fosse sendo reajustado aos poucos. Gradativo, né? Gradativamente, né? E Florianópolis realmente não fazia esse reajuste há muitos anos. Em que pese todo ano a aplicação Perfeito. do reajuste legal, né? Vinha o reajuste da correção monetária, mas não a atualização da planta, né? Mas a primeira coisa que me chamou a atenção, então, não foi isso, foi o aumento do ITBI, que era puro e simples aumento de alíquota. Carga tributária pura e simples. Carga tributária aumentando simplesmente de 2% para 3%. Sem qualquer justificativa, né, Fernando? No projeto, as pessoas podem, mas é só um ponto percentual. Não, é 50% de aumento no imposto que qualquer cidadão que um dia vai comprar um imóvel próprio, o sonho da casa própria de todo brasileiro, vai pagar esse imposto. E é um aumento de 50% na alíquota, sem nenhuma justificativa. Esse foi o primeiro ponto que nos chamou a atenção. Somado ao fim do ITBI, não gosto nem de usar o ITBI social, mas o ITBI dos programas eu nem diria que ele é social, porque o ITBI de 0,5% é uma alíquota destinada a quem faz financiamento. O ITBI do jovem, quem sabe? Que na verdade somos todos nós, né? Todo mundo que começa financiando um imóvel, ou sempre vai precisar do financiamento habitacional do sistema financeiro da habitação para comprar um imóvel. Então financia 100 mil, 200 mil, então sobre esse percentual a alíquota era de 0,5%. Aliás, o teu foi pelo sistema financeiro? O meu, sim, sem dúvida. O meu também foi pelo sistema financeiro. Ainda bem que deu tempo de fazer, né, Fernando? Ainda bem que deu tempo de fazer. Então, assim, essa alíquota de 0,5% ela deixa de existir, né, e iria para 3%, ou seja, era um aumento de pelo menos 500% no imposto, sem nenhuma justificativa plausível. E falar que um aumento de 500% não é terrorismo, nem mentira, né? É verdade. É cálculo e matemática apenas. Então, né? Esse foi o primeiro ponto que chamou a nossa atenção e que nós percebemos que era inadmissível, porque aumento de imposto puro e simples, o empresário do Brasil não pode concordar em hipótese nenhuma, seja lá aonde for esse aumento de imposto, seja no imóvel, seja no ICMS, seja na alíquota de quem compra produtos no exterior, é inadmissível. O brasileiro não pode pagar mais imposto e ponto final. Perfeito. Né? E quando nós passamos a estudar um pouco mais o projeto de lei e percebemos o impacto que haveria na atualização da PGV, e quando nós percebemos que os critérios que foram utilizados para fazer a nova planta não nos eram apresentados, quando nós procuramos a Câmara de Vereadores, procuramos a Prefeitura e não fomos recebidos, né, para debater essa situação e verificamos que estaria acontecendo um verdadeiro assodamento da Câmara de Vereadores e o projeto seria aprovado em tempo recorde para ser cobrado já no IPTU de 2014, aí foi que surgiu a necessidade, efetivamente, de nós alertarmos as demais entidades empresariais, né, dentre elas a AMP, que vieram com força para esse grupo, né, e se montou uma força-tarefa, né, muito bem organizada, digamos assim, para conseguir fazer com que a gente fosse ouvido, né, o que não aconteceu. É importante ressaltar, né, Fernando, que nunca atuamos de forma irresponsável, né? Sempre pautando, protocolando, enviando ofício, né? Nós enviamos um ofício ao prefeito de Florianópolis com as nossas demandas. Nós protocolamos na Câmara de Vereadores 23 pedidos de audiência pública para se debater o tema. Nós tivemos, no mínimo, reunido 3 vezes com o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador César Farias, e protocolamos as nossas demandas, né? Para um acordo, para uma conversa, para uma diminuição do impacto. E em nenhum momento, nenhuma dos nossos pedidos
foram atendidos, né, Fernando? A via judicial, ela se tornou não existe a última alternativa, né? A alternativa para que a gente coibisse esse aumento, que não era para os associados da AMP, não era para os associados do Secov, mas era para todo e qualquer morador de Florianópolis, né, Fernando? Exatamente. Bom, Fábio, eu sou advogado, tu também tens essa formação, né? E a gente sabe que quando vai para o judiciário, na prática ninguém ganha, né? Mesmo que você seja vitorioso ao final, existe todo um desgaste da demanda judicial que traz sim prejuízos, né? Então, ajuizar uma ação, como foi o que as entidades fizeram, o ajuizamento da ADIM, contra a legislação que foi aprovada de maneira assodada na nossa Câmara de Vereadores, foi a última das alternativas que nós tínhamos para fazer valer, né? Infelizmente, como você falou, nós não fomos ouvidos em absolutamente nada. Para não dizer absolutamente nada, o desconto no novo projeto de lei era reduzido para 15% para quem pagasse à vista. Pelo menos isso, os vereadores foram sensíveis e voltaram para o 20%, que na verdade não foi uma evolução nenhuma, foi só uma manutenção da prática que já havia na cidade e que até aí, né, soldado também, haveria, né, essa fome de abocanhar recursos, reduzindo o desconto para o contribuinte. Então, recorrer ao judiciário foi a última via, né? Melhor seria se nós tivéssemos sido recebidos, se as nossas propostas tivessem sido ouvidas, debatidas, negociadas e, sem dúvida nenhuma, hoje nós teríamos uma planta corretamente atualizada, um IPTU adequado, né? Reajustado de forma justa para o contribuinte, para o cidadão, né? E a cidade arrecadaria mais. Perfeito, Fernando. E também quero ressaltar de novo, não há qualquer embate político, partidário ou de imagem ou qualquer coisa que o valha, né? Nenhuma entidade que estava na disputa pela busca do não aumento do imposto não levantou nenhuma bandeira político, nem partidário, nem contra o prefeito, se o corte de cabelo dele é legal ou se a roupa dele está adequada ou não. Não. O nosso debate sempre foi em prol da democracia e da justiça tributária para todos, né, Fernando? Isso tem que ser ressaltado em todos os momentos. Exatamente. A briga em nenhum momento foi política ou é política. Ninguém é candidato a absolutamente nada, correto? E pedimos ao advogado que representou as entidades que a ação, que os argumentos, que o fundamento fosse eminentemente técnico, né? Que não fosse levantada nenhuma questão política, porque essa não é a nossa atividade. Nós que estamos à frente de entidades empresariais, representando categorias importantes da nossa cidade, temos que ser apartidários, temos que ser recebidos por todo e qualquer governante, independente do partido, posição, ideologia que ele tenha. Porque a nossa ideologia é o sucesso do empresário. Então é sobre isso que nós temos que nos pautar. O Fernando fala muito bem. Nós podemos ser apartidários, nunca apolíticos. Somos representantes de entidades e não nos escondemos atrás da mesa. Somos apartidários, mas somos apolíticos. A bem da verdade, Fernando, eu sempre falo no nosso programa que eu sou partidário. O meu partido é o partido da micro e da pequena empresa. E o governante que levantar a bandeira do desenvolvimento econômico e a bandeira da micro e pequena empresa estará conosco. Mas, o Fernando, após a tormenta tem que vir a bonança. Após a chuva, após os raios, tem que vir um mar tranquilo. As entidades continuarão trabalhando em Florianópolis, a prefeitura continuará trabalhando em Florianópolis. Precisamos reforçar os canais de comunicação, precisamos olhar para frente, nunca para o retrovisor. Eu quero destacar que o Secov ele tem um trabalho fenomenal, principalmente aquele estudo, Fernando. Nós estamos no último assunto do nosso programa, o estudo que tu apresentaste à Prefeitura e à Câmara de Vereadores com relação ao parcelamento irregular, um belo estudo que a Prefeitura de Florianópolis assim não tinha. E a entidade empresarial trouxe um produto lindo, com um estereótipo, com um aspecto, com visão de cidade muito interessante. Fala um pouquinho para nós desse estudo, Fernando. Um grande benefício que o Secov deu de presente para a cidade de Florianópolis. E que infelizmente não está sendo utilizado. O que nós fizemos? Nós temos sempre o conhecimento empírico de que a cidade se desenvolve de maneira irregular e clandestina. Essa é a sensação que nós temos em Florianópolis. Mas nós não tínhamos números e dados sobre isso.
Então contratamos o EPEC, que é o Escritório Piloto de Engenharia Civil da UFSC, que fez um trabalho realmente muito interessante. Conseguiram documentos na Câmara de Vereadores entre os anos de 2007 e 2010. Nós verificamos que nesse período foram mais de 350 projetos de lei, ou seja, mais de 100 projetos de lei por ano, dando nome a ruas abertas de forma clandestina na nossa cidade. Ao nomear a rua, é uma forma de torná-la pública, e ao torná-la pública, a prefeitura, a municipalidade passa a ter a obrigação de prestar os serviços públicos. Então o processo todo é muito interessante, porque tem um levantamento técnico aonde se verifica que grande maioria das ruas não tem a calha mínima, né? Não tem calçada, não tem meio-fio, não tem rede de recolhimento de esgoto, não tem fornecimento de água, não tem luz, o caminhão de lixo não consegue entrar. Mesmo assim, com parecer técnico contrário, com parecer da Procuradoria contrário, com veto do prefeito, né, contrário à lei, o projeto volta para a Câmara de Vereadores e é aprovado. Eu até entendo que por uma questão de cidadania, aquela pessoa que comprou um imóvel nessa circunstância e está lá nessa rua, agora realmente talvez não tenha muito o que se fazer, né? Mas que esse seja o formato de desenvolvimento na nossa cidade é que nós, que trabalhamos sempre pelo correto e pelo regular, nós não podemos concordar, né? Então esse estudo está lá, está na Câmara de Vereadores, nós entregamos ele para a Câmara de Vereadores com a expectativa de que sirva de fundamento para uma outra iniciativa, que é justamente a de fiscalização, para que o desenvolvimento urbano da nossa cidade não continue acontecendo dessa forma, para que depois tenha que se correr atrás e resolver os problemas através de projeto de lei dessa natureza, né? Aprovando ruas completamente sem nenhuma infraestrutura. Quando o empresário faz um loteamento regular, ele tem que fornecer tudo isso, que não tem nessa rua clandestina. E que depois, agora a prefeitura, com recursos do município, tem que ir lá e bancar, né? Quando o empresário faz isso, ele tem que até deixar áreas específicas, públicas, né? Para que seja feito praça, para que seja feito creche, ele faz estação de tratamento de esgoto, ele pavimenta, ele faz a rede de recolhimento de águas pluviais, e nada disso existe na rua clandestina. Fernando, tenha certeza que o Secov fez o trabalho dele e vai continuar fazendo, cobrando para que esse estudo seja implementado, que é o trabalho do Secov também em cobrar. Eu quero te parabenizar pelo trabalho que tu vem fazendo à frente do Secov, de forma magnífica, e te agradecer pela presença aqui no nosso programa, Fernando. A você que esteve conosco, meu mais profundo agradecimento. Certo que em breve estaremos juntos novamente, porque a máxima ela é correta. Juntos seremos sempre mais fortes.